Oi, gente, eu sou a Marina Tussetti e no episódio de hoje do UXplay Podcast a gente vai falar sobre migrações e refugiados. Para isso, a gente falou com a assistente social do Centro de Atendimento ao Migrante aqui de Caxias do Sul, Geraldine Rufato. Ela é formada em Serviço Social pela UX e realiza pesquisas sobre migrações internacionais, deslocamentos, dinâmicas populacionais e também saúde coletiva. Também conversamos com o advogado especialista em migrações Adriano Pistorello. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul e professor aqui da UX. Também atua no Centro de Atendimento ao Migrante e é um advogado colaborador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal de Santa Maria, que trabalha para a promoção e difusão do direito internacional dos refugiados, em parceria com a Agência da ONU para os Refugiados. Tudo isso você confere a partir de agora. Bom, então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao UXplay Podcast. Queria começar falando sobre o dia a dia do trabalho de vocês. Gostaria que vocês me explicassem um pouco das principais atividades que vocês executam no trabalho. Então, Adriano, a gente pode começar contigo. Claro, pode ser. Então, prazer. É uma honra estar aqui e falar com o tema migrações na atualidade é um tema muito caro para a gente do CAN, né? tanto como profissional quanto como entidade. E a gente atende um fluxo migratório muito grande, então nós sempre falamos que o CAN é da porta para dentro e da porta para fora. Da porta para dentro é a demanda que chega buscando desde um acolhimento, assistência, proteção, emprego, saúde mental e integração e tudo mais. E nós temos um trabalho também de incidência muito forte, né, que é garantir, assegurar direitos, manter direitos e principalmente espaços que nem esse que a gente chama de integração local, que é a gente fomentar a migração, explicar o que é a migração, que é um fenômeno que muitas vezes as pessoas não têm escolha para estar nessa condição. Então, ou seja, não é um simples migrar por intenção. E muitas vezes até a própria intenção ela tem por trás uma questão que pode ser forçada, né? Então, muitos migrantes são categorizados automaticamente como econômicos, mas por trás dessa questão econômica ele tem algo que o forçou, que muitas vezes não é investigado, né, no caso. Certo. E tu, Geraldine? Então, complementando um pouquinho, o CAN trabalha de portas abertas, né? Então, a gente recebe diariamente os imigrantes que nos procuram para diversas demandas que vocês possam imaginar, né? A migração por si só não pode ser considerada um fator de vulnerabilidade, mas junto com ela podem aparecer diversas demandas, né, que são, enfim, pertinentes aos fluxos migratórios, né? Então, a gente incide, eu e minha outra colega especificamente, enquanto assistentes sociais, a gente incide diretamente nessas vulnerabilidades, né, sociais, culturais, econômicas, políticas, né, que chegam junto com os imigrantes. A gente busca trabalhar tanto na prevenção, né, do agravamento das vulnerabilidades, dos riscos, das violações, mas também, efetivamente, quando há a violação do direito, né, que, enfim, infelizmente é majoritariamente do nosso atendimento, né, é a partir da violação dos direitos dos imigrantes dentro do território brasileiro, né, a gente vê que ainda tem uma dificuldade, ou é um desafio ainda cotidiano, né, de efetivar os direitos. Então, o nosso trabalho é todo voltado para essa atenção, né. Eu notei vocês falando migrante e imigrante, era uma dúvida que eu queria tirar logo para começar a nossa conversa. Qual que é a diferença? Migrante, imigrante, refugiado, às vezes as pessoas usam esses termos como sinônimos, mas eu acredito que tem alguma diferença entre eles, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho. A principal questão é gênero e espécie. Então, por exemplo, todos são migrantes. Então, migrantes são todos, né? E até tem uma máxima, né, que todo migrante pode ser um refugiado. Mas nem todo imigrante ele é um refugiado, né? Então, porque imigrantes é a grande categoria. É o genérico, né? É o conceito mais genérico. São todas as pessoas que migram. Daí nós temos o imigrante, que é o imigrante internacional, e o migrante ele pode ser o migrante interno também. Nós temos o emigrante, que é o brasileiro que vai morar fora. Então, para o Brasil ele emigra, e nos Estados Unidos ele é um imigrante, porque ele é internacional. E o refugiado, ele tem toda a característica de uma migração forçada. Então, ele tem todo o critério de necessidade de proteção, ele tem um regime próprio, então, a princípio, ou seja, nem todo imigrante ele é um refugiado, mas todo refugiado ele é um imigrante. Então, essa é a máxima, porque dentro do refúgio não é que a pessoa pediu um refúgio, ela é refugiada automaticamente. Existe no Brasil todo um processo que pode levar até 4 anos para reconhecer uma pessoa
como refugiado. É analisado o fator, a situação, e nós temos critérios de refúgio que eles são considerados, como se diz, prima facie, ou seja, é o país que está nessa condição. Como no caso, por exemplo, do Afeganistão, como no caso da Venezuela, que é notório a violação. Então, a princípio, são esses critérios. E aí nós temos a figura do apátrida, né? Que é aquela pessoa que não tem pátria, que ela chega no Brasil e simplesmente ela não é reconhecida por nenhum território como nacional. Então, essa pessoa é apátrida, e o apátrida ele pode ser tanto refugiado apátrida, como ele pode ser só como apátrida. Refugiado apátrida, ele tem a necessidade de uma proteção internacional e também ele não tem uma nacionalidade. Ou tem a pessoa que não tem só a nacionalidade, mas não tem necessidade de proteção. A pessoa pode perder a nacionalidade dela. Digamos assim, a pessoa nasce num lugar e aí ela pode se tornar apátrida ou alguma coisa nesse sentido? Como é que funciona no caso do apátrida? Então, o apátrida, ele pode nascer apátrida, né, assim, no sentido, porque principalmente nós temos o caso da Mahamamo, que é a mais conhecida, né, que a princípio no Líbano não se reconhece casamento interreligioso, então a mãe dela é cristã, o pai dela muçulmano, então a princípio não existe esse casamento e a nação não reconhece, então ela não é reconhecida, apesar de ser nacional, ela não é reconhecida. E nós temos aqueles casos também que os países eles somem, né, que nem tem o caso do Terminal, o filme, que ele estava em trânsito e automaticamente teve uma guerra e o país deixou de ser país. E aí, nesse sentido, ele não tem mais uma pátria, ele mora há 18 anos, eu acho que é. Então, ele mostra um pouco dessa questão. E uma questão em relação a mudanças climáticas são as ilhas do Pacífico, né? O Pacífico subindo, simplesmente aquelas ilhas, países insulares, eles estão sumindo. Então, o país deixa de ser nação e aquela pessoa, ela não tem uma nacionalidade. Que país, assim, já sofreu por conta da elevação do nível do mar e tal? O país some. Eu lembro que teve um primeiro-ministro, um presidente de um país, há algum tempo atrás, que fez um discurso, né? Tô aqui num palanque, o palanque era no meio do mar. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Faftailasi, Tuvalu Modetua. Para chamar atenção para o debate que sim, as mudanças climáticas existem e têm efeitos práticos. Que exemplos assim tu pode citar? Por exemplo, as Ilhas Fiji, ali a princípio ainda não tem, eu não lembro de cabeça, pra ser bem sincero, ainda não tem assim um país que foi declarado, mas assim, em pouco tempo, pelo derretimento da geleira, aumento do nível do mar, todos esses países, então isso é bem simbólico porque é uma realidade. Então a gente fala sempre que as mudanças climáticas, elas vão impactar no futuro, não. As mudanças climáticas já estão impactando hoje, né? As pessoas já sofrem. E se a gente for olhar para os grandes desastres do mundo que têm ocorrido, a gente vê numa linha guerras, né? E do outro lado, essa questão mesmo de estados que somem por terremotos, enfim. Então, ali, as Ilhas do Pacífico, inclusive, ele tem um reconhecimento, né? Do Ioan Techoa, que é aquele rapaz que foi para as ilhas ali, para Nova Zelândia, e, a princípio, ele não foi reconhecido como refugiado ambiental, mas isso fomentou que a Agência da ONU para os Direitos Humanos, ela reconheceu que sim, que o refugiado ambiental ele existe, ainda que não tenha essa nomenclatura. Exato, a gente está falando, então, refugiado ambiental. A imagem mais comum que as pessoas têm na cabeça é por conta de um conflito armado, isso acontece também, claro, ser deslocado forçadamente, né, tem que deixar o seu país. Mas as mudanças climáticas já provocam esse efeito de imigração forçada, né? Países da África que, por conta do aquecimento global, já não conseguem mais ter subsistência, não conseguem mais plantar, não conseguem mais... Enfim, alguns exemplos que eu lembro de cabeça, né? Mas, enfim, essa nomenclatura, então, surge em meio ao contexto de mudanças climáticas, né? Até a Geraldine pode complementar um caso que a gente tem essa transição do ambiental para o deslocamento forçado por conflitos e tudo mais. Eu vou abrir a deixa e tu trabalhando na frente disso. Que é o caso. O Haiti, ele poderia ser considerado um país de deslocamento por questões ambientais, mas o Brasil, desde 2012, ele não tratou isso. Então, desde uma portaria ad hoc, ele tratou como acolhimento humanitário, que é uma linha muito paralela à proteção internacional do refúgio. Então, por anos, o Haiti, ele sofreu. E aí é uma grande discussão técnica, acadêmica, que o Haiti ele não é clima, ele é ambiental. Mas aí depende, porque no Haiti já tivemos um terremoto, e nós já tivemos, por exemplo, furacão, tempestade, aquela região ali, ela sofre com as tormentas. E agora, algum tempo, a partir da morte do presidente, o Haiti, sim, ele passa a ser refúgio
em questão de conflitos que geraram, e a gente pode contextualizar um caso que a gente teve, assim, bem complicado, que a gente teve que lidar no dia a dia, né? Então, eu e a Geraldinha acabamos pegando esses BOs, assim. Imagino. Não, perfeito, pode contar a história. Às vezes chegam algumas situações, assim, pra gente que realmente te faz ter uma noção do quanto a migração e o refúgio tá imbricada, assim, a nível mundial e geopolítico, e envolve classe, gênero, raça, etnia, e assim, é muito forte o quanto isso movimenta, né, todo um sistema. Mas, enfim, sobre essa situação específica que realmente nos marcou bastante, era a situação de uma família haitiana que já residia no Brasil há algum tempo, né, e aí, enfim, eu atendia a mãe, a chefe da família, né, a matriarca. Ela estava no Brasil, em média, uns 5 anos já, e o filho dela ficou no Haiti sob os cuidados de uma tia, né, de uma irmã dela. E aí, em função da atual situação do Haiti, né, realmente um conflito social armado também muito forte, muitos casos de corrupção, de milícias. A casa onde esse menino morava, o filho dessa haitiana morava, eles colocaram fogo, né? Alguns corruptos colocaram fogo. Os adultos que eram cuidadores dele, né, no momento, faleceram, foram óbito. E esse menino ficou em situação de rua. No meio desse conflito tremendo, assim, no Haiti, né? Um adolescente, ele tinha 14 anos, acho, se eu não me engano. Sem mais ninguém, sem nenhum familiar, sem nenhum conhecido que fosse, né, capaz de cuidar dele naquele momento. Ele ficou, em média, 1 semana em situação de rua, sozinho, até que uma outra família haitiana acolheu ele. E ele lembrava o telefone da mãe dele. Querido. E eles conseguiram entrar em contato com ela aqui no Brasil. E ela chegou no CAN um dia, 5 horas da tarde, que é o horário que a gente fecha, assim, desesperada, né? Era um choro desesperador, assim. E aí eu acolhi ela, atendi ela, primeiro busquei entender, né, o que estava acontecendo, por onde que a gente ia partir, né, para tentar de alguma forma auxiliar essa família, porque realmente envolve algumas questões que, enfim, a gente tem limitações no nosso trabalho, né, envolve, enfim, questões internacionais. E, enfim, mas o mais importante naquele momento era acolher essa mulher, né? Acolher essa mãe que estava passando por uma situação desesperadora, de fato, né? E depois tentar viabilizar que essa família se reunisse novamente, né? Então, o nosso objetivo era conseguir fazer a reunificação familiar, que é trazer, né, esse menino aqui para o Brasil. Isso demorou um pouquinho, mas deu certo, né? Claro, a gente entrou em contato com diversas instituições internacionais, a Cruz Vermelha, que foi muito importante, né, que atuou lá no Panamá, que era mais perto do Haiti, até conseguir encontrar essa criança, ver se ele estava realmente protegido nessa família. Então, assim, movem coisas que muita gente não imagina o que passa por trás, né, com certeza. De uma migração, assim. E, no fim, deu tudo certo. Eles conseguiram se reencontrar aqui no Brasil, moram em Caxias do Sul ainda. Mas foi, assim, realmente uma situação muito tensa e é um desespero e... Enfim, assim, né? São situações que, infelizmente, não são incomuns, né? Exato. Esse foi um caso que teve um desfecho feliz, né? Exato. E que, graças à mobilização de todos esses órgãos, a gente conseguiu trazer esse menino aqui para o Brasil. Mas a gente sabe que, de fato, né, não é todo mundo que tem essa sorte. Então, tu falou do teu atendimento com essa mãe. Eu queria que tu explicasse o que é o Centro de Atendimento ao Migrante, vocês explicassem e quais os trabalhos, como é que é o atendimento lá, como que vocês recebem essas pessoas. Hoje a gente trabalha com programas, então, a princípio, o CAN, ele tem... de atendimento, nós falamos que nós temos, assim, efetivamente 7 programas que funcionam. Um primeiro programa é a acolhida, né? Então, a acolhida que a pessoa chega lá, então a gente chama. Nós não chamamos recepção, nós chamamos acolhida. E a gente tem até um slogan, né? Nós chamamos aqui, nós acolhemos a esperança. Porque é isso. Uma mãe que chega lá, a gente não é assim, a próxima entra na fila, não. Então, assim, tu vê uma pessoa chegar no CAN, desesperada, enfim. Sem um paro. Ser uma diretriz, não saber, assim, primeiro tem uma questão de uma morte violenta dos parentescos, e outro, um filho, um adolescente, né, que também está longe da mãe há muito tempo. Então, a gente entende como um lugar de acolhida. Então, ali também a pessoa que está em insegurança alimentar também chega, a pessoa que precisa de um emprego, então ali é feita uma triagem e
agendado, né? Às vezes a gente não Direcionado consegue. para os atendimentos especializados. Isso, Com nós temos certeza. atendimentos especializados, seja na área de proteção social, seja na área jurídica, seja na área de empregabilidade, seja na área de uma pessoa que necessita de atendimento em saúde mental. Então, um outro programa daí a partir dali da acolhida. Então, por exemplo, a saúde mental. Hoje o CAN ele oferece um atendimento em saúde mental para migrantes e refugiados, e saúde mental tanto com psicólogos como com psiquiatras. Então, a princípio, isso é bem importante. É um serviço que ele é oferecido sob hoje em 4 idiomas, em português, francês, inglês e espanhol, e agora em Libras. É verdade. E agora em Libras também. Então, a princípio, é um serviço que tanto na área psicológica, como quando aqueles pacientes que precisam de uma intervenção medicamentosa, então a gente também tem o psiquiatra que atende. Aí depois eu vou deixar a Geraldine falar do setor dela. Nós temos essa área jurídica especializada, porque a gente muitas vezes tem que prestar consultoria desde de equipamentos públicos, né, Geraldine? Que um documento é um documento válido, que não há distinção, que o único direito que o migrante tem no Brasil não tem o voto ainda, que muitas vezes a gente precisa dizer que o serviço público ele é para todos e todas, independentemente de fé, de cultura, de tradição. Então, a princípio, não é só para brasileiro, nós trabalhamos em uma incidência muito forte frente às discriminações, que é muito forte, frente a todas as formas de discriminação. Então, nós estamos aí no mês da igualdade contra a discriminação racial, né? E todo dia a gente precisa trabalhar com essa pauta. Um outro serviço que a gente tem também é o serviço de integração, essa ideia da gente ir à sociedade e falar por que as pessoas migram. Eu sempre digo, né, a gente reflete isso muito, né, Geraldine? Não existe melhor do que a nossa casa, não existe melhor lugar do que estar conosco, com os nossos, né? Mas às vezes, a princípio, a gente tem que lidar. Então, às vezes, a gente faz esse papel social além das portas do CAN, de dizer assim, olha, a pessoa não queria estar no Brasil porque ela quer, mas muitas vezes ela foi forçada. Um exemplo claro disso é a invasão da Rússia à Ucrânia. As pessoas estavam numa tarde de sol no shopping, no momento seguinte inicia uma invasão e as pessoas têm que abandonar e deixar tudo. E tem essa parte também de a gente trabalha dentro da defesa e garantia dos direitos, que a Geraldine pode explicar, que nós chamamos os nossos programas, a gente dá nomes para eles. Então, no nosso programa, então, o programa de defesa e garantia de direitos, a gente chama de equidade. Que é equidade. Então, a Geraldine pode falar um pouco do que chega na equidade todos os dias. Dentro do nosso programa da equidade, né, que é o defesa e garantia de direitos, a gente trabalha principalmente com 2 eixos de trabalho, que é a regularização migratória, né, que é efetivamente o acesso dos imigrantes à documentação, né, e também com os atendimentos sociais. Dentro dos atendimentos sociais envolve, então, toda essa questão de garantia, acesso e ampliação, né, dos direitos dos imigrantes no Brasil, que, conforme o Adriano já falou, os imigrantes que estão no Brasil têm todos os mesmos direitos que nós brasileiros, exceto o direito ao voto, ainda. Que é uma luta já bastante antiga e cotidiana. É um desafio muito grande ainda a efetivação desses direitos, né? A gente tem uma lei de imigração que ela é bastante avançada, mas ela também é bastante recente, pensando em tempo histórico, né? Ela é de 2017. Muito recente. Então, é muito recente. Então, existe toda uma dificuldade ainda de efetivar, né? De pensar em política pública específica, de pensar em incluir essas pessoas nas políticas públicas já existentes, que é o que faz a diferença, um dos nossos objetivos principais cotidianos, né? Então, como eu falei antes, a gente trabalha efetivamente nas necessidades e nas vulnerabilidades dessas pessoas, né? Então, o nosso principal objetivo é identificar quais são as necessidades, quais são as vulnerabilidades. E, a partir disso, trabalhar, intervir junto com o imigrante e, principalmente, junto com o poder público, principalmente as políticas públicas, né? Pensar na superação dessas vulnerabilidades, né? E, enfim, passa por diversas questões. A própria dificuldade de acesso aos serviços públicos, dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho, né? Muitos imigrantes ainda se inserem em trabalhos informais ou o próprio desemprego, né? A questão do idioma, a questão da xenofobia, do racismo. É amplo. A intolerância religiosa. É uma série de questões que aparecem cotidianamente. E é isso, né? A intenção é sempre propor, assim, um trabalho que seja articulado, que seja em conjunto com outros dispositivos que existem nos municípios, né? Claro. Para realmente a sociedade entender que essa é uma questão de todos, né? E eu acho muito importante também, o Adriano estava trazendo um pouco dessa questão, né, do estigma que as pessoas têm da migração. Eu vejo que muitas pessoas, a gente vê nos noticiários, vê por aí
as pessoas tratando a migração como um problema, né? O problema da migração, a crise dos refugiados, a crise disso. É uma realidade social, é mais uma expressão da nossa realidade, né? Exato. Existe desde que o mundo é mundo e vai continuar existindo e cada vez mais, né? Então, acho que o primeiro passo é poder entender um pouquinho isso, né? Não é só porque o mundo se dividiu em fronteiras que as pessoas vão deixar de migrar de um lado para o outro, né? Falando em fronteiras, de quais países esses migrantes ou refugiados vêm? Em sua maioria, quais são os principais motivos que eles relatam que fez com que eles viessem para o Brasil? O nosso principal fluxo migratório que a gente atende hoje no CAN permanece sendo os venezuelanos. Isso já vem de uns 3 anos, eu acho, né? Anteriormente eram os senegaleses e os haitianos, em maior número. Hoje em dia são ainda os venezuelanos. A gente tem atendido um número bem grande também de argentinos, cubanos, colombianos, ainda os haitianos, claro, ainda é um fluxo que vem bastante. De maior número, acho que seria isso, né? Mas a gente... O último relatório teve quantas nacionalidades? O anual foram 50 nacionalidades. Esse relatório nacionalidades. É do Brasil ou é Não, aqui do CAN. Municipal aqui do CAN? Só em Caxias e só atendidos no CAN. No CAN, porque tem outros, exato. Tem o CIAI da prefeitura, enfim. O CAN atende 57 municípios aqui da região, da Serra Gaúcha. Claro, exato. Então, exato. É uma abrangência grande. E são muitas nacionalidades. Enfim, sírios, atendemos afegãos também. Teve um fluxo que veio aqui para a região. E para a região da Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Principalmente Serra Gaúcha, a atuação. A nossa abrangência é essa. A média mês. Todo mês está o CAN. A partir desse ano a gente está num esforço, né? A gente está trabalhando. Nós temos mantido relatórios mensais. Isso nos ajuda a ver a operação, isso nos ajuda a pensar, ver os fluxos, né? Ver o que está acontecendo. Pena que a gente não tem perna para tudo, né? Porque também a gente trabalha um período, meio período também, e o desafio é muito grande. Então, mas com isso tudo a gente percebe. Todo mês, assim, considerando a abrangência territorial local, de 57, que não necessariamente a gente atende, ele muda, só na região, atendido na sede do CAN, ele dá em média quase 40 municípios todo mês. Isso. Todo mês. E a média, assim, a nacionalidade também não muda, né? A nacionalidade, assim, a gente tem geralmente no mínimo 20. No mínimo a gente tem 20 nacionalidades. E um fator bem importante disso também, ano passado a gente cobriu todos os continentes. Então a gente deu pessoas da América do Norte, a gente deu pessoas da Oceania, e isso traz um grande desafio para a gente, né, Geraldine? Por exemplo, o desafio linguístico, o desafio cultural, o desafio de que nem todo migrante tem a mesma necessidade. Exato, as próprias necessidades mudam muito conforme o fluxo migratório. Então, por exemplo, hoje a gente, dentro desse contexto, tem aquele migrante que já chegou no Brasil e ele já está na última fase de migração. Que é o que a própria Polícia Federal diz, que assim, é o último contato dele com a Polícia Federal que é para obter o passaporte brasileiro. Então, ou seja, tu tem uma transição de deixar de ser migrante para ser brasileiro. Então, a princípio, a partir de então, ele se insere nos documentos como brasileiro. Mas é sempre um grande desafio. E sempre lembrando um outro ponto, né, que a gente falou de política pública, pegando o gancho da Geraldine, nós somos subsidiários do Estado. Nós não somos Estado, nós não temos recurso público, ele é feito 100% por audácia nossa, muitas vezes, pode-se dizer, e também pelo carisma das irmãs, né? Então, hoje o CAN ele é um centro que é mantido 100% por uma congregação religiosa que surge da migração italiana, né, pode-se dizer, mas que, por exemplo, um fomento que a gente pretende focar, né? Eu nem conversei com a Geraldine ainda, que é minha parceira de incidência, é a gente entender essa questão de orçamento público. Porque, assim, então eu vim de Brasília agora numa formação e o grande tópico que eu levantei lá é o seguinte, né? A política pública, ela é pensada em 3 momentos. Ano que vem tem eleição, então a partir do ano que vem se elege o prefeito. Ele tem um plano plurianual para ele pensar o orçamento público para os próximos 3 anos. Então, até o final de 25, ele precisa apresentar um relatório, mas, por exemplo, as diretrizes orçamentárias elas são aprovadas em abril. E depois, o orçamento ele é aprovado até dezembro. Só que, por exemplo, é muito comum a gente ouvir, não só daqui, mas de muitos lugares, que não tem recurso para lidar com políticas específicas. As transversais funcionam super bem, mas é o meu telefone, é o da Geraldinha, é o da irmã que toca, por exemplo, quando eu preciso de um tradutor para uma mãe fazer um parto. Meu Deus, claro, aí, né? por exemplo, as pessoas dizem, então isso é política pública. Isso não, então, assim, a gente funciona, mas a gente precisa incidir o orçamento no sentido de garantir que funcione. Para migrante, não, para toda a sociedade. Quando uma sociedade garante o direito a todos um exemplo na infância, né, para a gente ir nessa pauta de proteção, hoje em dia, por exemplo, quando a gente tem uma criança com algum espectro, autista ou qualquer outro, tu tem
um mediador. É o acompanhante terapêutico. Isso, acompanha ali na educação. Agora, para uma criança migrante, por exemplo, filha de um afegão, que tem que ser inserido na educação básica, porque senão os pais podem simplesmente perder o poder de família, né? Porque está fora da escola e tudo mais. Tu não tem, então a criança está ali sem saber. Então, são muitos desafios que... Então, quando tu não tem, por exemplo, o requisito de criança migrante que não fale o idioma, é a mesma salvaguardada a proporção do tipo de transtornos, né? Tu também tem uma criança ali que, a princípio, ela não sabe o que ela está fazendo ali. Exato. Então, ela não tem. Então, tudo bem, ela vai ser temporária até ela obter a proficiência no idioma ou conseguir se complementar, mas muitas vezes a gente ouviu, e a Geraldine está aqui que não me deixa mentir, várias secretarias da educação e várias questões de educações ligando para a gente para saber como que lidava com uma criança que não falava português. Exato. Porque a gente tem que pensar que essas pessoas estão vindo, mas elas não vão ficar só dentro de casa ou num abrigo. Elas vão conviver em sociedade, como a gente está se preparando para receber elas. Tu falou das crianças agora, eu queria perguntar se vocês notam as pessoas que vão buscar acolhimento, elas vêm individualmente ou elas vêm mais em família, ou é muito variado? Como é que as pessoas chegam até vocês em grupos? Atualmente, né, de novo, o fluxo migratório tem mudado dos anos para cá, de uns 3 anos para cá. Atualmente, o maior fluxo migratório que nos busca são famílias completas. Completas. Né? É pai, é mãe, é filhos, são idosos, né, os avós, enfim, pessoas com deficiência. São famílias realmente completas que migram atualmente, né? E que também é um aspecto que mudou, né, com esse novo fluxo migratório venezuelano, argentino, colombiano, enfim. Eles têm já um perfil, né, de migrar com a família inteira. Antes a gente via, né, que primeiro migravam os homens, né, os chefes de família. Ou jovens, né? Ou os jovens, né, até se estabilizarem no mercado de trabalho, para depois poder trazer e se reunir com os familiares, né? E hoje em dia isso tem mudado. Ainda acontece em alguma medida, mas majoritariamente os imigrantes que nos buscam chegam com suas famílias já. Claro que exige também uma complexidade maior, né? De poder até de agenda, né? Enxergar, de agenda, exatamente. E também de poder enxergar aquela família de uma forma mais integral, né? Porque são diversas atenções ali que vai necessitar. Cada um precisa, né, Cada um tem da sua a sua atenção. necessidade, a sua atenção. Exato. Quais são as principais vulnerabilidades que vocês enxergam das pessoas que procuram atendimento com vocês? Quais são as principais violações de direito que vocês notam? Como que vocês percebem isso? Percebo, assim, as maiores, eu acho que é a própria questão do desemprego e do acesso ao trabalho informal e irregular, né? A questão da insegurança alimentar é muito forte, né, para as pessoas que recém chegam no Brasil. A questão do idioma ainda é uma barreira, uma vulnerabilidade grande para eles. A própria questão da precariedade habitacional, né, eles se inserem em locais, em espaços mais periféricos da cidade, né, eles moram em muitas pessoas em lugares muito pequenos e com pouca estrutura, né? A própria questão das discriminações, vejo que ainda é bastante forte, né? Por mais que tenha uma certa dificuldade, assim, em se perceber, em se reconhecer, nos relatos a gente vê que é bastante presente. A própria questão dos vínculos, né? Da fragilidade dos vínculos, eu acho que é uma coisa, assim, para nós, enquanto assistentes sociais, acaba sendo uma coisa muito cara que a gente identifica, né? Que é essa questão dos vínculos de pertencimento, os vínculos comunitários, né? Isso leva um tempo, assim, até tu conseguir se reconhecer nesse novo local, né? Que passa pela integração, pela inclusão. O não acesso, né? Às políticas públicas ainda é um desafio bem grande, né? A gente ainda recebe relatos de negação de acesso mesmo, né, a esses alguns serviços. Exato. A própria questão da regularização migratória, por vezes, é uma vulnerabilidade, os coloca em vulnerabilidade, né, a demora ou realmente não conseguir acessar a documentação. E aí, pessoal, curtindo o episódio? A gente já vai voltar. Antes, um recadinho rápido. Você sabia que aluno da UX pode fazer cursos de extensão de forma gratuita? Isso mesmo! Todos os estudantes de graduação da UX podem usar suas horas complementares para fazer os cursos e se aperfeiçoarem sem pagar nada mais. No link ali embaixo, na descrição desse vídeo, você verá os cursos disponíveis em tudo que é campo de trabalho. Dá para fazer cursos de extensão na área de engenharia, informática, comunicação, marketing, gastronomia, administração, arquitetura, enfim, é uma infinidade de opções.
Basta apenas ser aluno de qualquer curso de graduação da UX para aproveitar esse benefício. É algo que somente uma universidade do tamanho da UX consegue fazer por você. Beleza? Recado dado, vamos voltar ao episódio. Esse é um ponto que eu queria perguntar, que causa dúvida em algumas pessoas. Qual que é o documento que o migrante recebe e quanto tempo ele demora para ser emitido? Dependendo da situação dele, é um documento, é outro? Ele ganha um CPF? Como é que é? Sim. É bastante coisa, assim, depende. É tudo isso que tu falou. É tudo isso que tu E mais um falou. pouco. É tudo isso. Tudo A bem. questão do CPF, vou começar pelo CPF, porque, enfim, o CPF, eles têm o direito, igual nós, né? Geralmente é o documento que eles fazem quando chegam no Brasil. Eles conseguem fazer isso diretamente na Receita Federal. E os documentos que são próprios, né, dos imigrantes, eles vão depender conforme o amparo legal que eles vão se regularizar, conforme o status migratório, eles têm validades diferentes. Num geral, ele é chamado, né, de Carteira de Registro Nacional Migratório, é o CRNM, né, que é o documento que materializa a autorização de residência no Brasil. Os imigrantes que são solicitantes de refúgio possuem um documento que se chama Protocolo de Solicitação de Refúgio. Que mais que E tem? complementando isso, então, voltando só um pouquinho do que a Geraldine disse, o documento ele sempre vai ser a Carteira de Registro Nacional Migratório. Então, ele sempre vai ser. Essa carteira ela tem 3 modalidades. Eu tenho a temporária, a provisória e a definitiva. Tá, a definitiva é quando o migrante veio para cá e ele já tem uma autorização definitiva. A carteira vale por 9 anos, como a nossa vale por 10, mas a autorização de residência dele é definitiva. Isso geralmente gera uma série de dúvidas, porque a pessoa apresenta uma carteira para fazer um financiamento habitacional que demora 20 anos e a pessoa diz, não, mas tu só tem carteira por 10 anos. Aí o desconhecimento cerceia direito. A temporária, ela tem uma base legal, ou seja, a portaria, que é a norma que autoriza a regularização, ela vai dizer que inicia por 2 anos e ele pode alterar para definitivo 90 dias antes de expirar o prazo. E a provisória, isso que a Geraldine disse, que ela é atrelado a um pedido pendente do governo brasileiro, como refúgio e apatridia. Então, a pessoa que solicita, por exemplo, reconhecimento de refúgio não é automático. Então, ela vai demorar um tempo para o governo ver se a Geraldine, de fato, ela é uma refugiada. A partir do momento que ela pediu, isso é um documento válido. Isso é importante a sociedade entender, porque muitas vezes não emprega, não faz uma série de questões e é um documento válido. Lastreado por uma provisoriedade, que se o governo reconhecer a pessoa como refugiado, ela altera o status de provisório automaticamente para definitivo. Ela não passa por essa temporalidade, ela vai direto, e o efeito do reconhecimento ele retroage ao dia do pedido, porque não é o governo constituindo uma pessoa como refugiado, ela só declara. Então, ou seja, os efeitos foi a guerra, o efeito foi... enfim, perseguição, uma série de situações. E o temporário tem essa questão legal, ou, por exemplo, em casos que a condição da pessoa é temporária. Por exemplo, vim para o Brasil para trabalhar por 2 anos. Então, tem temporário porque veio para trabalhar por 1 ano. Se eu renovar, aí é uma diferença técnica entre renovação e alteração. Renovação, eu renovo sempre na mesma condição. Então, eu sou temporário, vou renovando temporário. O estudo. Então, os alunos internacionais que vêm para a UX, eles vêm para a UX. A lei diz que ela é 1 ano, então a cada ano eu tenho que fazer uma renovação. Findo esse ano, eu não tenho como alterar, ele tem que buscar um outro lastreamento legal para poder fazer. Enquanto que uma portaria do venezuelano, a portaria vai dizer que ela inicia temporário e aí ela se altera de temporário para definitivo. Então, esse é um ponto bem importante. E o provisório é isso, enquanto o governo está pendente de analisar, fica provisório. Mas esse documento, ele é um documento de identidade oficial e válido. Há pouco tempo as pessoas não podiam nem casar, porque estavam com esse documento, né, Geraldine? Sim. E ainda hoje, depois de todo esse tempo, tem muitas empresas que não empregam as pessoas porque eles não têm o CRNM. Então, se criou o CRNM, que a Geraldine disse, que é a Carteira de Registro Nacional Migratório. A definitiva, a provisória, e a temporária, mas criou a provisória para atender essa dúvida que a própria lei diz que ele é válido. Então, um ponto que aprofunda essas vulnerabilidades, esse desconhecimento, muitas vezes, essa negativa, ela não vem só uma negativa por desconhecimento, ela vem cerceada por algum tipo de discriminação. Sim, com certeza. Acho que é um bom momento para apresentar essa matéria que saiu no site da Câmara dos Deputados, agora no final de outubro. Debatedores criticam obstáculos para acolhimento de imigrantes no Brasil. Eles defenderam o acesso dos migrantes a políticas públicas de forma continuada e não apenas emergencial. Os debatedores dessa comissão reclamaram do excesso de burocracia, né, do acolhimento de refugiados migrantes
imigrantes, entraves ao acesso de cargos públicos, atraso na emissão de vistos humanitários, burocracia para se reunir com familiares. Isso é dentro do que a gente já estava falando. Mas uma coisa que eu penso é a validação de um diploma, por exemplo. A gente sabe que muitas pessoas que vêm para cá não são pessoas que estão necessariamente em situação de rua no seu país de origem. Elas, né, estudaram, têm uma graduação, têm especialização e não conseguem validar esse diploma no Brasil para trabalhar na sua área aqui. Então, como que está essa questão hoje? Existe já um projeto ou uma lei que facilite essa validação? Por que é tão difícil para a pessoa conseguir, além, claro, do preconceito que a gente estava falando antes, conseguir trabalhar no Brasil na sua área? Acho que o primeiro ponto de tudo é que é um processo caro, antes de qualquer coisa. Então, a gente pegar uma pessoa que teve que deixar tudo para trás, enfim. Vou usar um exemplo inverso, né? Por exemplo, a gente vive no Brasil, tem uma vida estável, né? Nós temos um lugar de privilégio no sentido a partir de algum momento e acontece uma catástrofe, uma crise ambiental, climática ou uma perseguição mesmo local e eu preciso migrar para o Uruguai. Meu diploma não vale de nada, né? Porque a princípio eu preciso trabalhar para revalidar. Não domino o idioma 100% para poder ter algum outro cargo, então, a princípio, eu vou trabalhar em qualquer emprego que me ofereça no momento, que é aquela minha condição. E aí que a gente falava de precarização de algumas vagas de emprego. Então, e aí eu vou fazer, eu ganho um salário mínimo, por exemplo, enquanto que eu vou ter que traduzir toda uma documentação que custa no mínimo 20 mil, só a tradução, mais as custas. Então, e outra, recentemente, somente universidades federais poderiam fazer o processo de revalidação de diplomas. Então, a depender do tipo de diploma, não é qualquer universidade que tem um curso. Então, daqui a pouco é uma universidade que a pessoa vai ter que fazer uma prova prática, sei lá, no Rio de Janeiro ou em Belém do Pará. Então, existe todo um custo burocrático em relação a isso. O que adiantou recentemente, há pouco tempo, até a gente está para pensar num projeto no CAN em relação a isso, só que é muito recente e ainda não houve nenhuma iniciativa por parte de quem deveria fazer, por também precisar de diretrizes do governo federal. Então, a portaria do MEC, recentemente, ele alterou, ele incluiu institutos federais, que tem praticamente em todos os lugares, com possibilidade de fazer revalidação de diplomas também. Então, assim como as universidades federais, também é feito por uma plataforma, chama-se Plataforma Carolina Bori, né? Mas aí ampliou. Só que o que acontece? Como é recente, que a Geraldine disse, se a lei de imigração ela já faz 5 anos e é muito recente, essa portaria eu estou falando que ela é de maio, eu acredito, maio ou junho. Extremamente recente. Extremamente recente. Então, assim, é o passo mais aproximado. Mas, trazendo aqui uma reflexão, e a Geraldine pode me complementar, falando em como se vê o migrante como um estrangeiro, pode-se dizer, né? Então, a gente tem ido em vários espaços, como CAN, a gente vai em vários espaços de tomada de decisão, e é muito triste quando a gente pensa assim, eu ouço questões assim para mim, tipo, doutor, o problema é que os migrantes que vêm para o nosso lugar, eles simplesmente logo aprendem com os brasileiros e ficam iguais. E aí você tem que fazer uma reflexão, a do Uruguai, que eu acabei de dizer. Se fosse você gostaria de ser condicionado que só me interessa o migrante por ele ser mão de obra barata? Então a gente tem aqui um utilitarismo da pessoa, não importa, porque antes de migrante ele é uma pessoa. Então, ou uma fala de dizer o seguinte, que só os argentinos são bons para trabalhar. Então a gente tem uma segunda fala de utilitarismo migrante. Então, a gente pensando sobre isso, eu vejo, trabalhando há muito tempo com a pauta, eu vejo que, às vezes, parece que o empregador ele quer manter aquela mão de obra barata, né, no sentido assim, que qual é a possibilidade que eu tenho? E aí a gente tem toda essa cadeia de, muitas vezes, o migrante também não conseguir ter cargos de liderança em algumas empresas, porque os próprios colegas não permitem ou não aceitam ser liderados por um imigrante. E o pior de tudo é isso. Então, a gente sempre pensa que, assim, mas antes da pessoa revalidar o diploma, poderia ser oportunizado dele usar o técnico sem assinar, daqui a pouco é um engenheiro, mas ele tem a capacidade técnica. E muitas vezes, não sei, muitos migrantes que eu atendo, não é nem oportunizado para ele isso. Essa questão da inserção dos imigrantes no trabalho, eu acho que é uma questão que sempre aparece, né? É muito comentada, a gente vê muita gente falando sobre isso. E o preconceito que vem nessa fala de que eles vêm para tomar o nosso lugar. É só tu realmente trabalhar com a realidade dessas pessoas para te entender que isso não é verdade, né, em primeiro lugar. Então, sim, eles chegam, eles se inserem em empregos extremamente precarizados, insalubres, né,
de alta rotatividade, né? Empresas que têm todos os dias 40 vagas disponíveis, por qual motivo, né? Então, tem uma precarização muito grande desse trabalho, né? Então, isso é uma afirmação completamente falsa e injusta, né? E isso é uma coisa que a gente sempre falou bastante no CAN, inclusive com o nosso setor, né? Enfim, de empregabilidade. Atualmente, a gente atende muitos imigrantes que chegam com um grau de instrução muito elevado, né? O próprio fluxo venezuelano, a grande maioria chega com ensino superior completo, né? E na Venezuela, eles tinham uma formação que era de muita qualidade, né? Eles tinham um ensino, não sei como está agora, não posso dizer, mas enfim, tinham um ensino público lá, né? Superior de muita qualidade. Então, eles são muito especializados, né? E a gente conversava, poxa, né? De que forma que a gente consegue, sei lá, né? Que a gente tenta fazer um pouco de tudo. Será que a gente consegue sensibilizar essas empresas para colocar essas pessoas no que for mais aproximado, né? Porque todo mundo vai ter sucesso com isso, né? O imigrante vai poder contribuir com o seu conhecimento que ele se dedicou, que ele estudou, que ele se empenhou. A empresa que vai ter esse conhecimento ali junto, né? Mas, enfim. Uma relação de troca poderia ser, né? De experiências, de uma troca justa, equitativa, mas são desafios. E assim, o pertencimento, né, Geraldinho? Aquilo que tu falava. Eu acho que, por exemplo, eu fico refletindo, né? E aí a gente vai para uma linha que as pessoas falam muito de empatia. E eu tenho uma professora recentemente que me disse, né, que a empatia na migração em algum momento não é a palavra mais apropriada, né, porque eu também não estou naquela condição, eu não me coloquei. É mais ou menos eu dizer para uma mãe, eu me coloco no teu lugar que perdeu um filho. Eu não passei por aquilo, então eu posso simplesmente ser sensível. Então a gente fala, não precisa ser empático, pode ser sensível. E essa questão de pertencimento, a gente muitas vezes não pensa como a sociedade pode ganhar. A própria engenharia, eu não preciso ter o diploma revalidado para dizer que a Marina, ou a Geraldine, ou o Adriano, eles podem fazer. Mas muitas vezes é muito triste quando a gente chega em alguns espaços e a gente tenta discutir e não tem abertura. Não existe, é isso que a Geraldine está dizendo, não tem abertura. Então, por exemplo, assim, eu preciso de alguém, então assim, não, mas migrante vai ter que trabalhar com isso, porque é migrante, então esse pertencimento é a pessoa trabalhar naquilo que ela se formou, ela construir, fazer esse construto social, né, na verdade, de que que foi dita, a própria sociedade ganha em relação a isso. E aí o diploma, na verdade, sim, ele é importante, né, mas o diploma nesse critério, avaliando, lidando com isso no dia a dia, ele fica em terceiro momento, né? Porque a capacidade técnica a pessoa tem. Ela só precisaria ser oportunidade. E aí facilita a revalidação de diploma. E ainda, né, só para complementar, Claro, ainda tranquilo. acaba vindo muita coisa, né? Eu vejo também o quanto ainda existe todo um estigma mesmo, uma discriminação com um estigma que ainda existe na sociedade, pela própria mídia, muitas vezes, né? De vez em quando aparece alguma matéria. Fulano de tal, imigrante tal, fez isso na empresa. E aí isso generaliza, né? Bom, então todos os imigrantes dessa nacionalidade a gente não vai mais contratar, porque eles não trabalham bem, eles não respeitam as normas, eles não fazem isso. Isso é muito recorrente também, sabe? De generalizar. Gente, nós também, brasileiros, isso acontece horrores, e não aparece na mídia quando isso acontece, né? Essa própria vulnerabilidade que os imigrantes enfrentam, que representam a desigualdade, né, que eles vivem aqui, ainda reduz a capacidade que eles têm de resistir, de enfrentar e de se mobilizar contra essa discriminação e contra essas violações, né? Claro. Então, por isso que muitas vezes eles precisam ter algum serviço, enfim, algo que os apoie, né? Porque essa desigualdade, essa vulnerabilidade ainda acarreta nisso, né? Numa dificuldade de conseguir resistir e se mobilizar frente às violações, né? Exato. E nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, dentro do CAN, como é que é o processo de encaminhar um migrante, se vocês conseguem ajudar ele em algum sentido para o mercado de trabalho, para alguma oportunidade mais formal, ou para serviço básico também. Eu penso um migrante que chega aqui, precisa de um hospital ou precisa de alguma coisa. Como funciona esse encaminhamento por parte do CAN? A gente tem um programa que chama-se Conecta, que é o Programa de Meios de Vida e Empregabilidade. Nós estamos reestruturando ele novamente, recentemente, com algumas ideias, mas, por exemplo, a gente trabalha em linhas de formação e capacitação profissional. Então, nós temos, assim, carro-chefe 2 anos, todo ano,
ocorrendo cursos a cada periodicidade, que é curso de lead de metrologia, que seria-se o básico do básico para acessar as indústrias de Caxias. E nós temos, por exemplo, já oferecemos esse ano curso de operador de empilhadeira, curso de operador de ponte rolante. Então, são cursos que a gente oferece gratuito, né, em parceria com a Escola Conceito, que é um parceiro de inclusão e responsabilidade social. Bem importante se falar, né? Quando é boa prática, é importante falar o nome das pessoas. Então, eles simplesmente vão lá e dão uma parte técnica, teórica, e também ajuda na prática profissional. Esse curso ocorre por meio de parceria com algumas empresas que, a princípio, cedem algumas vagas. E também nós temos toda a questão de empregabilidade, como se fosse uma agência de emprego gratuita para migrantes e refugiados. Então, isso que a Geraldine disse, que um grande cuidado que a gente tem não é empregar por empregar. A gente trabalha em 10 pilares dentro dessa empregabilidade, que é o cuidado de simplesmente cuidar de violações. É bem comum as pessoas voltam para... Porque a migração ela acaba sendo uma vulnerabilidade. Então, a pessoa é migrante mesmo, então eu vou poder fazer, não vou pagar... E isso é muito comum, por incrível que pareça. A gente acha, às vezes, que é mimimi, mas não é. Então, a princípio, essas violações, isso que a Geraldine disse, esse cuidado que a gente tem sempre daquelas grandes empresas que têm 100 vagas toda semana, significa que a porta de saída ela é muito grande. Então, ou seja, e a gente trabalha nesse eixo aí, então, de conversar, de formar, de estar junto com as empresas, de fazer essa conexão, porque a gente entende que, ao mesmo tempo que para a empresa é importante ter o empregado, para o migrante também é importante ele ter um emprego. Então, a gente tenta sempre colocar nesse eixo. Não é criminalizar ninguém, mas assim, a gente também trabalha como um agente de coibir a violação no mercado de trabalho, né? Então, ou seja, já ouvi barbaridade, as pessoas chegaram para mim, já me ligaram, assim, achando que tinha uma liberdade, de dizer assim, me consegue aí 6 haitianos que aí eu preciso levar para uma fazenda a nível de trabalho escravo. E achando isso super normal, sabe? Porque a pessoa é uma pessoa preta, uma pessoa africana, uma pessoa que... Então, ou seja, tudo isso a gente tem que fazer sempre essa conexão. Mas o CAN, então, tem esse diálogo constante, tem as empresas assim que poderiam receber selos, né? Empresas amiga do migrante, que contribui, que faz, mas é sempre um grande desafio, né? Então, de inserir, mas a gente tem isso. Então, a gente emprega, a gente pode dizer que por mês, assim, a gente emprega 10, 12 pessoas por meio desse programa, né? Enfim, e fora todas as orientações que a gente realiza. Que bom, dá pra ver que a recepção deles é boa, no sentido de que eles realmente querem, eles participam desses programas que vocês oportunizam e, claro, né, depois conseguem chegar do outro lado no mercado de trabalho. E em relação aos serviços básicos, tu ia explicar então? Sim, uma das principais questões que a gente sempre aborda com o imigrante, né, que é o acesso aos serviços públicos, né, então chega no CAN, enfim, uma família que recém chegou no Brasil, recém chegou no CAN, a gente sempre faz toda a orientação sobre o acesso aos serviços públicos, né, em especial saúde, educação e assistência social, que acaba sendo o que eles mais necessitam, né, então a gente faz toda a orientação e encaminhamento para a confecção do cartão SUS, né, o cartão de saúde. A gente sempre explica como que funciona o nosso sistema único, né? Porque, enfim, no Brasil a gente tem essa maravilha do SUS, né? Então, muitos países não têm, então eles não têm o conhecimento de que eles podem acessar a saúde de forma gratuita, universal. Os acessos à assistência social também são muito importantes, né, para a população imigrante, porque eles chegam com uma vulnerabilidade socioeconômica também muito grande e social, né? Então, a gente faz toda a orientação e encaminhamento para a inclusão no cadastro único, né, para benefícios sociais do governo. A gente sempre tenta também identificar se esses imigrantes têm o critério, enfim, têm o perfil para poder encaminhar algum benefício, como o benefício de prestação continuada, por exemplo, né, que é para idosos acima de 65 e para pessoas com deficiência. Então, a gente faz também isso pelo CAN ou encaminha para algum centro de referência, caso seja necessário. E para a educação, a gente sempre tenta também auxiliar para fazer a inscrição na educação infantil e básica, né? Então, a gente sempre procura atender integralmente essas necessidades, conforme cada perfil de família, o que necessita, o que demanda, né? Mas é fundamental, assim, ter esse acesso à informação e essa garantia que se acesse, né? Com certeza, perfeito. Bom, eu vou mostrar um vídeo para ilustrar. Essa foi uma reportagem da TV Brasil sobre a tradição do Brasil em receber refugiados e imigrantes. Hoje, 20 de junho, é o Dia Mundial dos Refugiados, data internacional criada pelas Nações Unidas para relembrar a força e a coragem das pessoas que deixam o país de origem em razão de conflitos ou de perseguições. O Brasil é um país com a tradição de receber bem quem vem de fora em busca de auxílio.
A repórter Bruna Sanielli conversou com 2 refugiados e a gente confere agora. Deslocamentos em direção a uma nova vida, em busca de proteção, direito que deveria ser assegurado a todos, mas não está garantido a quem deixou a terra natal. São pessoas que têm um fundado temor de perseguição, né, seja pela sua religião, pela sua opinião política, pela sua raça e etnia, por pertencer a um grupo social. São também pessoas que saem de países em guerra, por conflitos, violência generalizada, né, situações de grave e generalizada violações de direitos humanos. Portanto, são pessoas que têm que deixar os seus países, né, para preservar sua vida, sua integridade. O caminho entre Bangladesh e o Brasil foi longo para Muhammad Mamun. Ele passou por Singapura, Malásia e Índia, até decidir vir para o país em 2018. Aqui, se estabeleceu, criou um comércio e finalmente realizou o grande sonho, se reencontrar com a família. Quando eu vi ele chegou me perto, eu estava chorando naquele tempo, porque ele é minha vida. Foram 5 anos de espera até que Muhammad pudesse conseguir o refúgio e trazer a esposa e o filho para cá. Segundo ele, quem vem para o Brasil só precisa de um primeiro contato para se apaixonar pelo país e pela recepção dos brasileiros. Agora eu sou completo aqui no Brasil, minha vida é ótima. Mais de 65 mil pessoas de 121 nacionalidades foram reconhecidas como refugiadas no Brasil de 1985 até 2022. O Brasil tem acolhido uma gama, uma variedade de pessoas de diferentes países. O Brasil tem uma legislação que é considerada bem construída, não é? Então, que é a Lei Brasileira de Refúgio, legislações que favorecem a inclusão no mercado de trabalho, favorecem o acesso à saúde, à educação, à assistência social. E foi do país caribenho que veio Carlos, graduado em Economia e com mestrado em Contabilidade, deixou a mãe, irmã e filho em Cuba e veio para Brasília em busca de mais liberdade e oportunidades. Tinha relações com alguns médicos que estiveram acá no programa dos médicos e eles me explicaram as diferentes características que tem Brasil em comum com Cuba, o clima, população, costumes, que são bastante parecidas. Eu tenho blusas com a bandeira de Cuba e do Brasil. Então, Brasil vai ser minha segunda pátria. Todo mundo é bem acolhedor e falar para o mundo inteiro que vocês passeiam uma vez no Brasil, vocês vão gostar 100%. E também em referência ao Dia Mundial do Refugiado, o governo federal apresentou hoje algumas iniciativas que buscam facilitar a vida de refugiados residentes no Brasil. A carteira digital do migrante e o plano de integração da população haitiana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também lançou o relatório Refúgio em Números, com dados que buscam nortear políticas públicas de acolhimento. O destaque é para o aumento de mulheres e crianças migrantes. Antes de eu partir para minha pergunta, não sei se vocês têm algum comentário para fazer sobre a reportagem, o que vocês acharam. Acho que é uma questão que a gente também acompanha diariamente, assim, no CAN, né? Eu acho que essa questão, principalmente ali da reunião familiar que eles mostram, né? Algo que tem sido bem recorrente atualmente, né? Tendo em vista os imigrantes que já estão há mais tempo aqui no Brasil e que agora estão nesse processo, né? De chamar a família. E é muito incrível, assim, participar desse processo. A gente acaba participando dele quase que por inteiro, né? Desde quando eles chegaram sozinhos, agora fazendo o pedido para trazer a família. E quando a família chega, eles também vão ao CAN para fazer a documentação e o que mais necessitarem, né? E é exatamente esse o sentimento, assim, né? Então, eu acho que é incrível, assim, poder participar e poder, de alguma forma, né, estar contribuindo dentro dessa dinâmica, assim. Eu acho que é bem a nossa realidade, na verdade. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. No Brasil, a gente tem uma das 2 legislações mais inovadoras a nível de migração e refúgio no mundo, progressista e tudo mais, mas que ainda, dado tudo que a gente conversou, ele precisa ser, assim, ser cimentado, ser uma questão assim, conhecida, assim como a gente tem outras políticas transversais de exemplo no Brasil. É uma política, política falando de norma, né, não uma política pública,
de uma norma assim que precisa permear outros setores assim fora do como é que eu vou te dizer, da hospitalidade brasileira, sabe, assim. Eu falo isso mais do ponto de vista legal, né? Porque eu ia dizer, né, a gente é conhecido mundialmente como um país que é caloroso, que acolhe. Isso se traduz também na nossa política de imigração de forma concreta, a gente pode dizer, talvez. Eu queria perguntar, assim, lacunas que vocês percebem, mas, assim, pontuais. Podia ter uma legislação específica para resolver esse problema. O que vocês podem apontar? Eu aponto, assim, entre regularização migratória, por mais que nós sejamos uma lei que facilita, que todo o viés dela é facilitar a migração, tem uma série de grupos migrantes que não conseguem se regularizar. Por exemplo, nós temos... Inclusos, né? Ou seja, então a portaria, nós temos uma lei, dentro de um esquema legislativo, e tu tem lá uma lei, um regulamento da lei, e depois tu tem portarias, mas as portarias, elas são específicas. Então, ou seja, ou é para senegalês, ou é para haitiano, ela é específica. Isso, a especificidade, quando cita a nacionalidade, a lei ela tem um critério de intenção da política migratória brasileira. E nós temos os casos que é direito, como direito à reunião familiar, que a Geraldine disse, e poucos. Então, ou seja, nós temos um leque muito grande, mas pequenos leques que tu não consegue fazer. Então, muitas pessoas acabam, por uma questão de via de regularização migratória, utilizando o refúgio como uma forma, mas é uma questão provisória. Então, precisa ainda ampliar esse debate. O que precisa, que nem eu disse, é fomentar, e é um diálogo que eu preciso conversar com a Geraldine, de um material que eu estudei. O principal necessidade é a gente ter orçamento para políticas, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu vou dizer que justamente a gente fica nesse limbo, porque, por exemplo, o município de Caxias tem uma política pública para a população migrante, mas nós não temos ações específicas para a população. Eu encontrei o artigo que tu escreveu para o Pioneiro sobre essa lei do acolhimento. Faltam algumas ações práticas, né, para tirar essa lei do papel. É justamente isso. Então, eu e a Geraldine, eu me recordo ainda a gente pegando a nossa vanzinha, retomando esse projeto de lei quando mudou o governo, incidindo com o legislativo, fazendo algumas reuniões, enfim, saiu do papel. É uma política pública interessante, construída com a sociedade civil e o poder público, dado a importância da migração na cidade, mas é isso que eu digo, é uma política pública que, a princípio, ela não se efetivou, ela só está no papel. Então, a gente tem aí há 3 anos dela, 21, final de 21, que está no papel. E aí, o grande discurso que eu ouço em relação a isso, que é uma questão da gente trabalhar de forma ativa. Hoje, o nosso advocacy, incidência política, é sempre no grito. Ou seja, ele é sempre passivo. Então, aí a gente pode até já entrar naquele caso que a gente queria conversar, Geraldine. Mas hoje, por exemplo, assim, uma política pública que, por exemplo, não tem orçamento, tu não efetiva. Tu não mede. Então, assim, que nem eu te disse. Então, existem targets que a gente precisa ter ali para que a gente possa ter esse orçamento. Porque senão, de fato, tu não vai conseguir distribuir recursos. Então, entendendo um pouco de política orçamentária, a gente pode incidir. E em dados também. Hoje a gente não sabe, por exemplo, quantas crianças migrantes não conseguem acessar a educação. Qual é a dificuldade para acessar a saúde? Por exemplo, eu já ouvi casos de óbitos de pessoas que simplesmente não conseguiam se comunicar no momento de uma cirurgia, por exemplo. Nossa. Então, são coisas assim que, por exemplo, isso é política pública. A educação ela é acessível a todos, mas a gente tem essas particularidades. E aí, por exemplo, quando a gente vai dizer que há uma necessidade de mediador cultural na saúde e na educação, então foi a partir disso que eu trago quando a gente simplesmente vai para o poder de gestão e vai dizer, não tem orçamento. E algumas vezes eu sou meio audacioso dizer que não tem interesse. Porque assim, não tem interesse. Porque onde buscar orçamento, só que, por exemplo, não tendo uma previsão. Então, por exemplo, no geral, para outras políticas, a sociedade incide quando são a lei de diretrizes orçamentárias. A população está lá na Câmara para dizer que precisa alocar mais verba para a educação, mais verba para a saúde, sem ser para a população migrante, muitas vezes não. Então, essa participação, então nós temos assim, a participação popular, que é quando é uma política de governo. E nós temos, por exemplo, as leis que são criadas dentro do procedimento que tem previsto na legislação audiências públicas. Mas a sociedade participa dessa audiência pública e é óbvio, no ano seguinte. Então, um exemplo disso, quando eu escrevi isso aqui, foi quando a gente simplesmente viu que nos próximos 2 orçamentos públicos municipais
tu não consegue, tu não tem recurso para isso. Porque o orçamento desse ano, do ano que vem, já vai ser votado, porque as diretrizes já foram estabelecidas, e ano que vem é ano de política. Então, tu não vai poder, de eleição, então tu não vai poder, ou seja, tu só vai poder discutir orçamento ao final de 2025. E nesse meio tempo, o pessoal, né, continua chegando, continua precisando de atenção. E isso, assim, ó, não é eu gostar ou não gostar da pauta, não gostar. Isso aqui é o direito à cidade. A gente está falando de direito à cidade. O direito à cidade que eu tenho, então é Geraldinho dizer pertencimento. O direito de ir à praça, o direito de assistir um espetáculo, o direito de fazer, é direito de todos. Então, isso tudo precisa permear. E, claro, colocar ali grupos efetivamente específicos que demandam especificidades. Então, nessa especificidade, é essa questão de um orçamento, quando, por exemplo, ligam para a gente e dizem, vocês têm que dar conta que a criança simplesmente não consegue ser serena na educação. Será que nós, subsidiários do Estado, precisamos fazer isso? Então, esse artigo vem nisso. Perfeito. E eu fiquei pensando também sobre essa questão de participação, controle social, né, e o movimento, e como seria também importante a gente conseguir mobilizar os imigrantes para isso, e para essas políticas, só que aí também vem essa questão do cerceamento, da não existência do direito ao voto, por exemplo, né? Isso é uma discussão que é muito importante. Claro. Então, às vezes, não tem interesse nem na pauta política isso, porque, enfim, os imigrantes não vão votar, né? Na pessoa que vai levantar essa bandeira. E eles também, muitas vezes, não se mobilizam, né, politicamente, no controle social, justamente por isso, né? Exato. Por não poderem participar efetivamente dessa escolha, assim, mas enfim. Vocês estavam comentando que vocês tinham, enfim, casos, né, mais específicos e que envolve tráfico humano. Eu sei que é bem delicado e, na medida do possível, que vocês podem contar para nós, pra gente também dar visibilidade para esse assunto. Foi realmente uma situação completamente fora, assim, do que eu já tinha trabalhado, né, no CAN. Então, foi um desafio, assim, receber essa demanda. Veio de um outro município, que o CAN atende também, né? A partir da assistência social desse município, o relato, né, de uma adolescente venezuelana que teria sido traficada, né, para abuso sexual, no caso, exploração sexual, pro Panamá. Então, uma família de venezuelanos que já morava aqui no Brasil há algum tempo, recentemente estavam aqui na Serra Gaúcha, e eles acabaram entrando em contato com uma outra pessoa que os acolheu na casa logo que chegaram aqui, e teria sido essa pessoa que teria, enfim, mediado toda essa questão, né, do tráfico. A menina e a mãe conseguiram se comunicar depois de um mês que a menina estava desaparecida, né? A menina conseguiu contato com a mãe pelo Facebook, comunicou o que estava acontecendo, e a mãe entrou em contato com a Unicef. E a Unicef foi quem foi responsável por resgatar a menina da situação onde ela estava, né, lá no Panamá. E a partir disso, ela ficou numa casa de acolhimento para crianças e adolescentes lá no Panamá. Uns 6 meses, eu acho que ela ficou, né, nessa casa. E a partir disso, se começaram os trâmites, né, para reunir essa família, para trazê-la de volta para o Brasil. Então, a partir do Ministério Público, Defensoria Pública, estava todo mundo ali envolvido com a situação. A gente teve algumas dificuldades em questão de documentação. A menina não tinha nenhum documento com ela lá. Claro. Então, era uma menor de idade, né, imigrante, sem documento algum, pessoal, com ela, né? Então, esse era um dos primeiros desafios. Como que essa menina vai viajar sem ter nenhum tipo de documento? Identificação, né? Como vai saber que é nada, ela, provar? Não tinha nada. Ainda que, enfim, ela estava sendo assistida e protegida lá no Panamá pelos órgãos de defesa, né, da criança e adolescente. Então, eles, enfim, tiveram um trabalho, assim, impecável nesse sentido. Mas tinha essa burocracia, enfim, esse impedimento da viagem dela para o Brasil, né? Aí foi se conseguindo, né? Eu e a Adriana já se movimentando para lá e para cá, para ver como isso vai acontecer. Aqui no Brasil, ela era solicitante de refúgio, mas o documento dela estava vencido. Mas, enfim, a gente conseguiu viabilizar que esse documento fosse confeccionado novamente. E, a princípio, ela poderia, né, teria sido autorizado que ela viajasse de volta para o Brasil com esse documento, né? Como já se tinha todo um despacho do órgão lá, né, de defesa da criança e adolescente, eles fizeram todo o processo de restituição ao poder familiar, né? Então, despacharam que sim, que ela teria condições em voltar a residir com a família. E o abrigo também, onde ela estava acolhida, foi quem custeou as passagens, né, dela de volta para o Brasil.
Então, ia acontecer. Sim. O retorno dela, né? E aí... Aí o que acontece? Aí tu entra, aí justamente isso no CAN que entra a minha articulação, né, jurídica, então a Geraldine também está na frente direto dessa questão jurídico-migratória e protecional, toda essa questão de um cuidado, e o CAN sendo esse hub, né, esse canal onde os municípios, a prefeitura, o governo, o poder público acaba por causa da capacidade técnica. Mas aí, já voltando um pouquinho antes do documento, né? A pessoa não está aqui, como é que tu renova? Daí tu tem que ter toda uma incidência, teria que ter uma representação legal e tudo mais. E aí, a princípio, tem a questão de ela ser uma adolescente, estar sozinha, traficada, toda uma questão. E aí surgiu. Daí foi, chegou o dia da viagem, né? Era no feriado. E aí, a princípio, ela iria embarcar naquele feriado, estava lá e começou, né? Aí... A gente conhecia a complexidade, mas a companhia aérea não sabia. Tinha lá uma adolescente e aí estava sozinha com protocolo de refúgio. Legalmente, protocolo de refúgio não autoriza a entrada. Ele não autoriza a entrada, ele acaba sendo... As pessoas entram, mas legalmente não tem autorização. E aí, em resumo, nós acionamos, inclusive, o Ministério da Justiça, acionamos uma série de coisas, mas a Copa Airlines queria uma declaração do aeroporto de Porto Alegre que, se ela chegasse, ela ia ser admitida. Por causa, em relação, aí tu volta para a questão de direito internacional, que se ela fosse devolvida, quem ia cuidar? Ia ser uma repatriação, ia ficar com quem? E ficaria de responsabilidade da companhia aérea. Então, entrou também uma questão econômica. E aí, gerou o nosso suplício, né? Então, a gente começou a tentar embarcar naquele dia, não deu, era feriado, ninguém nos atendia, a gente não conseguia falar nem com o delegado, a gente não conseguia falar com ninguém no aeroporto, era um voo, aqueles períodos de chuva, então foi um caos. Resultado, antes dela embarcar efetivamente, ela deve ter ficado ali algumas horas no aeroporto, e aí disseram que não ia embarcar, aí depois a gente entrou com um trabalho técnico, jurídico, né, Geraldinho, de acionar, daí nós acionamos desde a inteligência brasileira, até, por exemplo, a superintendência da Polícia Federal de Porto Alegre. E aí entra muito um trabalho do CAN Advocacy, que a gente vai em muitos espaços e tem... Então, a gente tem que explicar. Aí, beleza. Isso o feriado era na quinta e sexta-feira ela é para viajar, né? Então, depois de falar com meio mundo, foi que na sexta-feira disseram, o e-mail foi. Isso. Desculpa, só para acompanhar a história. A companhia aérea queria, né, um e-mail que a Polícia Federal de Porto Alegre do aeroporto ia receber ela. Que assim, ia aceitar ela em território brasileiro. Porque senão eles iam estar só trazendo ela, mas como é que ela chega e fica de fato no Brasil? Isso, ela ia outra, tem a chance dela ser, chama-se repatriação, né? Então a companhia aérea tem que assumir tudo e dar conta a partir de então do adolescente. É o que ela não queria. Eles queriam um documento que atestasse que sim, se ela chegar aqui... Alguém vai ser responsável Maria por José ela. Será, enfim. E aí foi que teve e-mail. Depois de conversar com muita gente, e aí, a princípio, chegar na pessoa, aí remarcar a passagem dela para terça-feira. Quando foi segunda-feira, começou todo o martírio de novo, que daí ligaram, que não sei o quê, mas aí será que não... Começaram a questionar se ela não tinha sido vendida, ou seja, abriam um procedimento criminal, sendo que tinha o procedimento criminal aberto. E aí toda uma história da gente dizer, olha, no lugar... Aí tem todo um outro contexto, que é importante destacar aqui, que a mãe está aqui, mas a mãe veio para o Rio Grande do Sul, só que o crime aconteceu em outro lugar do país. E aí, por exemplo, o local do crime sabe o procedimento lá, daí manda para Porto Alegre, que manda para lá. Resumo da história, a gente teve que entrar de novo, explicar todos os procedimentos. E aí até que alguém de uma alta cúpula chega e diz assim, não, deixa entrar, porque daí tinha um problema. Porto Alegre sabia do caso. Mas se tivesse o aeroporto, aquele período de chuvas, e se o aeroporto fechasse, se o avião tivesse que pousar em São Paulo, a Polícia Federal não sabia, daí tu tinha que fazer tudo de novo. Ou Rio de Janeiro. Então, assim, o grande desafio era repatriar uma adolescente com solicitante de refúgio, captada para prostituição no Panamá, né? Repatriar, ela não era brasileira, e aí tu não consegue. E aí depois, fora disso, dizer que toda a rede, né, a Geraldine teve que articular com a assistente social, com o conselho tutelar, tiveram que ir até Porto Alegre para recepcionar junto com a mãe. Então foi um caso assim que a gente vê aí, mas no dia a dia, a gente vê, terminou, a gente... Nossa, o alívio, porque com certeza... Mas na semana seguinte já tem outros. Mas esse em especial, assim, foram dias muito tensos, assim. Foi uma apreensão, um estresse. Claro.
Chegou, nos Geraldine. consumiu, assim, Justificado, sim, nos extremamente consumiu. justificado. É muito, muito complicado, assim, Claro. mas deu certo. Que né? bom. Ela está com a família e receber, assim, as fotos dela com a família, que fez uma festa em casa, vale, assim, A gente se sensibiliza. toda a tensão, assim, que a gente passou. É de pensar a burocracia que envolve, né? Poxa, ter que chegar ao ponto de acionar a inteligência, né? E todos os processos, todos os trâmites, diz que me disse, não entendeu aqui, não entendeu lá, e se tem que contar ainda com o clima, de todas as coisas ainda o clima. Então, realmente, é de valorizar o trabalho de vocês, de verdade, porque não é fácil, né? Isso, difícil, que nem vocês falaram, acabou um caso, mas começa outro, né? Enfim. Pessoal, olha, eu tinha várias perguntas, eu acabei fazendo outras, porque a discussão foi se desenvolvendo de um jeito tão interessante, a gente poderia falar realmente por horas sobre isso. Mas eu vou dar um espaço, quero encerrar dando um espaço para vocês, para cada um, para falar de algum tema, talvez que a gente não tenha pontuado hoje, ou se quiser deixar uma mensagem, ou alguma observação pertinente, por favor, fiquem à vontade, usem esse espaço. Geraldine, a gente pode começar contigo? Podemos. Não, acho que, no geral, a gente conseguiu abranger, assim, num todo, né, como é nosso cotidiano, assim, qual é a nossa missão pessoal e enquanto trabalho, né, com a população imigrante. E eu gosto sempre, assim, de falar que a gente que trabalha diretamente com a população imigrante, a gente tem uma responsabilidade, uma ética, assim, enfim, voltada para essa população que diariamente ela é negada, e é negada em todos os âmbitos da vida, né? Então, a gente acaba adquirindo essa responsabilidade e essa ética com eles, né? E sempre pensando na garantia dos direitos, acho que isso é o mais importante, né? É realmente propiciar a inclusão dessas pessoas, né? Em todos os âmbitos da vida em sociedade, em tudo que eles demandarem e precisarem, e que a pauta da imigração seja efetivamente inclusa, né? E vista em todos os âmbitos, em todas as políticas transversais e específicas, né? Isso tem que ser pautado, tem que ter ações específicas para essa população. Em saúde, né? Existem necessidades em saúde que são muito específicas em relação à cultura, por exemplo, né? Então, o nosso sistema ele tem que estar preparado para atender essas especificidades, né? Então, acho que a nossa luta diária é diretamente com o imigrante, mas é também, né, com a sociedade num geral, assim, né, e uma luta muito grande, assim, para que a gente consiga cada vez mais superar os estigmas, a discriminação, a xenofobia, o racismo, a intolerância religiosa, né, que permeia ainda cotidianamente a vida dessas pessoas, né. Acho que é um pouquinho disso. Perfeito. Adriano? Recentemente eu fiz um videozinho curto. Eu uso muito minhas redes sociais como um espaço de Perfeito. Pode deixar os endereços também, que daí o pessoal te procura. @Pistorello. Então, a princípio, desde formação, capacitação ou participações que a gente faz. Então, eu sempre uso os canais da rede social e tem o canal do CAN, que é @migrantes.can, que a gente utiliza. E lá eu lembro que eu tô falando isso como mensagem final. Eu trouxe um vídeo recentemente de uma pessoa chegando ali no Mediterrâneo, arrastando um bote e simplesmente exausta e se joga, né, no chão, assim. E aí eu fui ler um poema, é uma frase que diz o seguinte, né, que ninguém lança seus filhos ao mar se o alto mar não for mais seguro do que terra firme. Então, quando a gente fala de esperança, eu até achei que essa frase fosse do Bauman, né, mas eu ouvi no livro do Bauman, mas ele é um poema, e ele é muito interessante, porque ele faz essa reflexão, ninguém deixa a sua casa, um pouco do que a gente falou aqui, se não for por segurança, por proteção. Então, quando a gente fala do CAN, a gente trabalhar com o que a gente trabalha, ele é muito mais uma missão do que um contrato seletista, né, porque vai além, é um trabalho gratificante. Então eu digo isso, quando eu olho para uma pessoa que diz isso, né, que ninguém põe um filho, né, dentro de um barco, ou aquela cena do Afeganistão, que aquele pai entrega o filho, e ele poderia nunca mais saber onde que ia ter aquela criança, mas assim, no sentido de proteção. Então, são essas pessoas que chegam na porta do CAN, sabe? São essas pessoas que muitas vezes a gente ouve eles serem hostilizados, eles chegam lá, então a Geraldine falou, são pessoas que muitas vezes são traficadas, né? Então, e gera toda uma dificuldade legal, jurídica, repatriar uma pessoa para o Brasil que não é nacional, tu não consegue um passaporte, um desconhecimento, uma securitização da migração, muitas vezes, enfim. Mas sempre a grande demanda é dizer o seguinte: o refugiado e o migrante hoje poderia ser eu e você naquele contexto. Tá? Então, é muito, muito incrível assim como as pessoas chegam e dizem assim, tu que é advogado, tu gosta de imigrantes.
Eu acho que aqui é uma ignorância que a gente nem tem como responder, mas é justamente isso, são pessoas que a vida me deu a oportunidade, né, de trabalhar com essa pauta, então eu dou aula sobre isso, eu palestro sobre isso, enfim, mas é isso, são vidas que por meio do nosso trabalho, diariamente a gente acolhe, a gente trabalha, então fica essa mensagem final, né, que ninguém se lança ao mar se o mar não for mais seguro que terra firme. Perfeito. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço muito e que bom que a gente pode também oferecer esse espaço para conversar sobre essa pauta que é tão importante. Muito obrigada mais uma vez e vocês sempre são bem-vindos aqui. Obrigado. Obrigada. Você conferiu mais um episódio do UXplay Podcast. Não esqueça de deixar um like, fazer um comentário e compartilhar esse conteúdo. Os episódios completos estão disponíveis no YouTube e no Spotify. E para ficar por dentro de tudo que acontece no UXplay, é só seguir o @UXplay no Facebook, Instagram, TikTok e o Twitter, que agora é o X. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!